Você palpita no que pro Max Verstappen? Porque hoje também veio à tona aí a notícia de que o Marco está preocupado com a possível saída, tem a questão da cláusula que você citou. Ontem já havia informação de que haveria uma reunião ali na Red Bull pós GP do Bahrein para avaliar o que eles conseguem fazer, E se aquela é que dá pra história de fazer. que teve um bate-boca, né? Entre o bate-boca, Marco e o empresário do Verstappen. O Raymond Vermeulen, né? Que Exato. é o empresário do Max. O que você acha que vai dar dessa história toda? Cara, hoje, eu ainda colocaria um pouco das minhas fichas de que ele fica na Red Bull. Eu acho. Só que de todos os três, vamos falar, 3 cenários possíveis, né? São 3 cenários. Mercedes ficar na Red Bull ou ir para Aston Martin. Não vejo outro, né? Na Ferrari não Ferrari dá pra tá ir. fechado pelo menos pro ano que vem. McLaren também. McLaren também. Acho que assim, por mais que a McLaren possa pensar, putz, o Verstappen é melhor do que um ou que o outro, que os dois. A verdade é que ela já tem quase 80 pontos, acho, de vantagem pra Red Bull. 60 para Mercedes, ela vai levar o campeonato de construtores. Sim. Eu até falei que eles vão manter ali a piada do Papaya Rules até agosto, depois vão deixar os caras se matarem, porque eles vão ter assegurado o campeonato de construtores. Nesse ritmo, o campeonato de construtores estará equacionado antes de Monza. Sim, né? 151 pontos para a McLaren e a segunda colocada da Mercedes com 93. Exato, e a Red Bull tem 60, né? A Red Bull 71. 71. Mas mais que o dobro de pontos já a McLaren tem sobre a Red Bull. Que são todos do Verstappen, mais 2 do Tsunoda. Basicamente, né? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Então, desses 3 cenários, eu colocaria ali 30% para ele ficar na Red Bull ainda, por pior que eu acho essa uma escolha temerária, porque a Red Bull Powertrains Ford ano que vem é um grande ponto de interrogação. Isso para 2026, você disse? Para 26, né? E depois, eu, se fosse o Verstappen, teria ido atrás da Mercedes. Agora, não sei o que a Aston Martin tá sinalizando, prometendo, mostrando, né? Acho que o grande problema da Aston Martin, era isso que também que eu ia falar naquela hora que eu te chamei, é que é tudo muito teórico ainda. Sim. Você tem ali uma estrutura, montaram ali, caminhão de dinheiro, você pode construir à vontade. Você tem ali algumas pessoas que você assina embaixo tudo que for dito e pode ter também um melhor piloto. A questão é como colocar isso tudo em prática, trabalhar o dia a dia, fazer todo mundo pro mesmo canto. Isso ainda também é tão, talvez, a minha visão, é uma incógnita tão grande quanto talvez você tentar confiar na Red Bull Powertrains /Ford. Isso. É que um cenário que eu vejo, não sei se vocês concordam, é o seguinte: ele já tem um contrato com a Red Bull, ele não precisaria fazer um outro contrato. E ele poderia seguir conversando com a Aston Martin durante 26 para ir para a Aston Martin em 27. Sim. O Alonso tem contrato, o Stroll fica até quando o Lawrence quiser. Então nada impediria ele de ver como é que a Fórmula 1 se equaciona em 2026, estando ainda na Red Bull, para depois ir para a própria Aston Martin ou qualquer outra vaga que pinte. Porque, assim, a partir do momento que ele trocar de equipe para 2026, ele vai ter um comprometimento de médio e longo prazo. Exato. Eu acho que dos 3 pilotos 6 estrelas que esse grid tem, que é o Alonso, o Verstappen e o Hamilton, o único em condições de poder jogar dessa forma é o Verstappen. Até pela idade. Até pela idade, né? Jovem, tá no auge, os outros dois já. O Alonso claramente não está, na minha opinião. E o Hamilton tá bem mais perto do fim do que do meio da carreira, não vou nem falar do começo. Os dois provavelmente nos seus últimos contratos. Nos seus últimos contratos, no máximo eu vejo uma extensão de 1 ano aí pro Hamilton, ou 2, vai, na Ferrari, se der tudo muito certo. Sim. Hoje eu nem vejo isso, do jeito que as coisas estão indo, né? E o Alonso também, eu acho que o Alonso encerra no final do ano que vem. Tchau. Ou, quiçá, no final desse ano. Exato, porque outro dia alguém me perguntou, abri aquelas caixinhas dele, né? no Instagram de perguntas, alguém falou: e o Stroll, você está justificando o seu lugar no grid? Eu peguei e respondi: hoje eu queria saber se o Alonso está justificando o lugar dele no grid, porque em 2025 ele ainda não mostrou que veio, né? E, bom, mas voltando, eu acho que o único que pode dar-se ao luxo de esperar para ver o que vai acontecer, porque vai que a Red Bull Powertrains dá muito certo, né? Eu não acho provável, mas vai que, né? Não acho provável até pelos sinais que eles estavam dando de fazendo força pro V10, né? Então, acho esquisito. Vamos tentar melar tudo aí pra ver se dá uma igualada, pelo menos. Exato, vamos tentar, até porque mesmo que tenham contratado de bacia da HPP da Mercedes, né? Que é a High Performance Powertrains, que é a fábrica da Mercedes de motores, ainda que tenham contratado de 30, 40, nós sabemos como que não é tão simples assim, né? Mercedes, Honda, Ferrari, a Renault, a Honda, fazem motores ali somadas, elas todas o tempo há 4 séculos, né? Sim. Se você somar o tempo de... E mesmo a própria Audi tem mais know-how e tese que a Red Bull Powertrains. A própria Audi, entendeu? Então, não sei.
Então o Verstappen é isso aí, ele pode dar-se ao luxo de esperar. Vamos ver qual é. Vai que dá muito certo a Mercedes? Tenho tempo pra ver. Que certeza que o contrato do Antonelli é mais frágil no sentido de, tipo, esse é um piloto nosso, a gente bota você igual o Briatore, né? Você podia amanhecer vendendo camiseta na Tailândia da Benetton, né? Então, acho que é por aí, assim, que as coisas vão. Inclusive o Martin Brundle falou que, eventualmente, se alguém for sair da Mercedes, nesse momento, é mais o Andrea Kimi Antonelli, que apesar dos pesares, acho que tá fazendo um bom início de campeonato. Super. E tal. Teve uns não brilharecos no sentido pejorativo, mas teve alguns bons pontos altos. Agora, a questão é entender se o Verstappen vai ter paciência de aguentar um ano, né, talvez ali com um carro dos piores do grid, né, porque por mais que a gente tenha essa desconfiança de que a Mercedes vai sair na frente em 26, mas ainda para mim eu acho que ainda é um pouco uma incógnita em relação à hierarquia de forças, e fora que pode mudar muito durante o próprio ano de 2026, já com, sei lá, 20 e todas as etapas possíveis, né? Daqui a pouco eles vão botar 50 etapas no ano, enfim. Mas eu acho que vai depender também da paciência de Max Verstappen. Talvez um ano pode ficar longo demais, porque ele vem nessa sequência tão vitoriosa e ele não quer perder esse fio da meada, que ele sabe que o momento dele é esse, né? Exato, porque assim, você pega uma Aston Martin, ela tem Newey, ela tem Andy Cowell, ela tem todo o dinheiro do mundo, ela terá a Honda, uma fábrica novinha instalando e o Verstappen. Isso tem muita cara do Schumacher em 96, né? E com potencial de retorno mais breve do que teve o Schumacher, né? Que teve possivelmente. Que bater cabeça até 2000. Exato, possivelmente. Então, assim, que o Verstappen não quebre a perna no ano em que ia acontecer, né? Pra adiar os planos por mais um ano. Mas, porque assim, se você pegar o cenário, o Schumacher assinou com uma Ferrari em 95, que tinha tudo. Dinheiro, John Barnard, que ainda era o cara que fazia os carros, era o nome dos últimos 15 anos na Fórmula 1. Uma estrutura, Jean Todt já era o chefe, né? A infra toda pronta e tal, sabiam fazer carro e tal. E eles, reza a lenda, né? Que testou o carro de 95, 412 T2 e desceu do carro e falou pro Barnard que com esse carro eu teria ganhado o campeonato mais fácil que com a Benetton. Aí o Barnard no livro dele fala, nunca entendi se ele disse aquilo pra ser gentil comigo, porque era o primeiro contato que a gente tinha, ou se, de fato, né, era verdade. Mas eu vejo muito isso. Só que se demorar 4 anos, o Verstappen corre o risco de virar um Alonso. Assim, o Verstappen não precisa nem levar o Ross Brown, o Rory Byrne em companhia limitada, porque o Newey já foi pra lá. O Newey antecipou o movimento de quadro técnico indo pra outra equipe. Mas, cara, o grande ponto, eu acho, é quão desgastada vai ficar a relação Verstappen e Red Bull nos próximos GPs aí, porque os sinais já não são muito promissores, né? E assim, o Max também não é o cara mais diplomático nesse sentido quando questionado sobre carro e tudo mais. Então, vamos ver. A questão, eu acho que talvez ele também joga muito politicamente a maneira dele. Né? De saber sem dúvida. Que o carro... Ele tem o poder de barganha que ninguém tem. Exatamente. Ele tá vendo... É assim, basicamente, engraçado nesse discurso, a gente, de uma semana para outra, de um GP para o outro, parece que a abóbora, a carruagem da Red Bull virou abóbora. É que Suzuka é muito particular, né? É impressionante como muda, né? De uau, genialidade e tal, de repente o cara não tem o que fazer. Não só a Suzuka, como tava um frio de rachar, o asfalto novinho, com a menor degradação do ano, né? Um baita de um vento, então assim, muita coisa, se bem que tava ventando ontem também no Bahrein, mas muita coisa mudou. Eu receio que a gente vai ver o Verstappen no modo Senna em 1992, no ano que vem, na Red Bull, assim, sabe? Falando cobras e lagartos do carro, da equipe, se oferecendo pra correr de graça na equipe adversária que tá indo bem, etc. Não sei.